Hoje vamos analisar um caso da segunda metade do século XIX, então relaxe enquanto vamos para os Estados Unidos. Mary Kelly nasceu em 1854. Sua mãe morreu quando ela ainda era jovem e seu pai foi colocado em um asilo para soldados em Dayton. Como resultado, Mary foi morar com um tio e uma tia que a trataram bem e garantiram sua boa educação. Ela era uma criança brilhante e, quando tinha 16 anos, foi descrita como uma jovem de aparência agradável e modos inteligentes. Assim que terminou os estudos, suas perspectivas pareciam favoráveis e havia toda a expectativa de que ela pudesse se estabelecer confortavelmente e construir uma vida respeitável para si mesma. No entanto, convencida por seu tio, ela se casou com um homem chamado David Lawson e o casamento logo se mostrou desastroso. Seu marido, segundo relatos, era bêbado e sem valor, tornando a situação dela cada vez mais difícil. O que antes era suportável com paciência, tornou-se intolerável, e ela só teve alívio quando ele foi preso, restando pouca escolha além da separação. Eles tiveram um filho, mas o bebê morreu tragicamente, aumentando a infelicidade de um casamento já conturbado. Em 1873, ela conseguiu encontrar emprego como empregada doméstica na cidade de Columbus, em Ohio. Um ano depois, em 1874, ela conheceu um homem chamado Charles Henry McGill. Ele era bastante charmoso e parecia educado e seguro de si, o tipo de pessoa que facilmente conquistava a confiança dos outros. Ele nasceu em 11 de maio de 1850 em Athens, Ohio, e recebeu educação básica antes de frequentar a Universidade de Ohio. Porém, a morte de seu pai abreviou sua permanência lá, forçando-o a deixar os estudos e buscar emprego para sustentar sua mãe, vista como totalmente respeitável por quem a conhecia. Procurando trabalho, ele foi para Columbus e aprendeu a ser acabador de madeira. Ele era um dos 9 filhos, 7 meninos e 2 meninas. Com o tempo, a família se dispersou pelo estado em busca de melhores oportunidades, fixando-se em cidades como Cincinnati e Cleveland. Foi em Columbus que Charles se casou e se tornou pai. Na época, ele era geralmente considerado pelas pessoas ao seu redor como um homem bom e trabalhador, levando uma vida respeitável. No entanto, isso mudou, no dia em que saiu com um amigo chamado Elliot Heimrod. Enquanto os dois homens estavam juntos, 2 jovens passaram. Heimrod sugeriu que as seguissem e Charles concordou. Foi uma decisão tomada sem muito pensar, mas que teve grandes consequências para Charles. Uma das jovens era Mary Kelly, e Charles rapidamente ficou apaixonado por ela. Embora ele tivesse uma casa em Columbus, uma esposa e um filho, eles logo começaram a parecer um fardo para ele. Seus sentimentos por Mary eram tão intensos que acabaram superando seu senso de responsabilidade. Ele abandonou sua família e convenceu Mary a deixar seu emprego como empregada doméstica e viajar com ele para Toledo. Uma vez lá, apesar de todos os esforços, eles não conseguiram encontrar trabalho fixo, então decidiram ver se as coisas eram melhores em Cleveland. Mesmo sem serem casados, moravam juntos e diziam a todos que eram marido e mulher. No entanto, a vida deles juntos não era isenta de problemas. Assim como em Toledo, nem Charles nem Mary conseguiram encontrar emprego fixo e o dinheiro era escasso. A situação deles ficou tão ruim que passaram a viver de forma muito precária e às vezes ficavam sem comida. Embora Charles tivesse esperança de proporcionar a Mary uma vida respeitável e confortável, a situação deles estava se tornando cada vez mais desesperadora. Na ausência de qualquer outro meio de sustento, Mary recorreu à prostituição e Charles passou a depender do que ela ganhava. Esse arranjo, criado pela necessidade, acabou pressionando muito o relacionamento deles. Isso era uma fonte de vergonha para ele e de sofrimento para ela, e com o tempo se tornou uma fonte de tensão crescente entre eles. Por fim, após uma briga furiosa, Mary o deixou. Ela não disse para onde estava indo e, sem opções, Charles voltou para a casa de sua infância e voltou a morar com sua mãe. No entanto, ele achou muito difícil viver sem Mary e decidiu que precisava encontrá-la. Nas semanas seguintes, ele a procurou, escreveu cartas para diferentes cidades, Cleveland, Cincinnati e Columbus, tentando localizá-la, mas todos esses esforços falharam. As cartas eram devolvidas e cada fracasso aumentava sua frustração. Ele suspeitava que ela estivesse em Cleveland e, após receber todas as cartas de volta, focou lá. Ele pegou dinheiro emprestado com a mãe e viajou para a cidade, procurando desesperadamente por Mary.
Após 4 semanas de busca, ele a encontrou fora dos correios. Ela estava com outra mulher, então ele a seguiu de longe enquanto caminhavam pela Broadway, perto do Mercado Central. Após um tempo, ele se aproximou e perguntou como ela estava. Mary não quis falar com ele e entrou em um bar para se afastar. Após tanta procura, Charles não queria desistir. Ele, exausto de procurá-la, a seguiu e tentou convencê-la a falar com ele, mesmo que por poucos minutos. Ela acabou concordando e foram para um canto mais tranquilo do bar. De certa forma, a conversa logo se acirrou. Eles discutiram, primeiro sobre as cartas devolvidas, depois sobre como Mary disse que Charles a tratou. Ela disse a ele que, além de tratá-la mal, ele também expôs seu passado para seus parentes. A discussão ficou tão alta que o proprietário do bar interveio e avisou os dois para ficarem quietos. De forma mais cordial, Charles tentou novamente convencer Mary a voltar para ele. Ele disse que poderiam ir juntos para Fort Wayne, que arranjaria trabalho na ferrovia e prometeu ser gentil e garantir tudo o que ela precisasse. Mary, porém, novamente disse que não voltaria para ele. Ele então perguntou se ela ao menos voltaria para Columbus, mas novamente ela disse que não voltaria. Ela olhou para ele e disse que era tarde demais, que tudo o que aconteceu impedia qualquer volta atrás. Ela disse a ele que tudo o que ele podia fazer era deixá-la em paz. Ela saiu do bar com seu acompanhante, deixando Charles para trás. Ele estava irritado e chateado, mas não desistiu de reconquistá-la. Mais tarde, ele foi até a casa onde ela morava, no número 100 da Rua Cross, e percebeu que era uma casa de má fama. Ele disse que não tinha para onde ir e pediu para passar a noite ali, prometendo sair de manhã. Mary concordou relutantemente. Nas horas seguintes, eles conversaram. Charles não gritou, nem ficou com raiva. Ele permaneceu calmo e falou com uma voz suave, mesmo querendo apenas que ela voltasse para ele. Ao acordar no dia seguinte, ele insistiu que ela arrumasse suas coisas e fosse com ele, mas ela recusou novamente, como antes. Por fim, acreditando que não tinha mais nenhuma chance, ele pegou a mão dela, se despediu e foi embora. Mesmo assim, ele não deixou Cleveland e voltou ao quarto de Mary mais tarde naquele dia. Pediu a ela $5 para retornar a Columbus. Ele contou que enfrentava dificuldades e que sua mãe lhe deu dinheiro para roupas e uma viagem a Cleveland. Além de já ter gasto o dinheiro, ele disse que penhorou o casaco e tudo o que podia dispensar. Ele afirmou que se importava muito com ela e preferia morrer a perdê-la. Nesse ponto, algo em sua mente mudou. Ele passou semanas procurando Mary e, ao encontrá-la, não aceitava sua recusa. Ela sugeriu conversarem em seu quarto e subiram juntos. Mary reafirmou que não iria a lugar nenhum com ele. Ela lembrou das dificuldades que enfrentaram juntos e que, como ele não trabalhava, ela precisou ir às ruas para sobreviverem. Ela disse a ele que estava morando em seu quarto atual há 5 semanas e estava ganhando mais do que jamais havia ganhado antes. Ela também contou a ele sobre os presentes que havia recebido. Ela disse que um cavalheiro lhe deu $15, dos quais ela gastou 13 em um vestido novo, e insistiu que sua vida estava boa e que não tinha intenção de ir embora. Para Charles, isso era insuportável. As palavras de Mary o fizeram se sentir negligenciado e ele achava que ela não entendia sua vida atual. Ele disse a ela que o que estava fazendo deixaria sua tia e sua avó muito envergonhadas. Mary, no entanto, simplesmente ignorou seus comentários e eles continuaram deitados na cama. Como ele não era agressivo, ela achou que ele entendia a situação e logo sairia. Então ele colocou a mão debaixo da cabeça dela e ela se virou levemente para longe dele. Nesse momento, ele tirou um revólver do bolso e atirou. Mary gritou e Charles disse: "Me perdoe", e atirou de novo e de novo até não restarem mais balas. Mary tinha sido baleada na cabeça e no rosto e não se movia, mas Charles calmamente recarregou o revólver e, depois de mover o braço de Mary para o lado, atirou novamente, dessa vez mirando no coração dela. Os tiros foram disparados a uma distância tão curta que a pólvora incendiou o vestido dela e Charles precisou apagar as chamas com a mão 2 vezes. Quando ele terminou de disparar todos os tiros, jogou o revólver no chão e desceu as escadas. Pediu água para se lavar e disse aos presentes que chamassem a polícia. Ele parecia calmo, até mesmo sereno, mas como nenhum policial apareceu, saiu para a rua para procurar um. Ele caminhou até a esquina da rua, mas como não havia nenhum policial por perto, voltou para a casa, subiu novamente e beijou Mary, o que manchou seu rosto de sangue.
Quando o policial chegou, Charles se entregou sem resistir. Admitiu o que fez e disse só se arrepender pela tristeza que causaria à mãe. Ele disse ao policial que tinha uma boa casa em Athens e muitos amigos. Ele afirmou em voz clara que não sentia remorso por matar Mary e faria de novo se necessário. Depois de enxugar o suor do rosto e continuar fumando um charuto, ele olhou para o policial e disse: "Tem mais uma coisa que quero garantir, e é que ela seja enterrada decentemente. Tenho dinheiro para isso, e não deixarei que ela seja enterrada em uma sepultura de indigentes se puder evitar." Charles McGill foi então preso e acusado de assassinato. O inquérito começou na segunda-feira, 3 de dezembro, e foi realizado na Delegacia Central sob a direção do Coroner Fleidner. A principal testemunha foi uma jovem chamada Mary Campbell. Ela disse ao júri que conhecia a senhorita Kelly há 3 semanas e que a viu com o Sr. McGill nos dias 1º e 2 de dezembro. Ao ser questionada sobre como ele parecia, senhorita Campbell disse que ele parecia muito calmo. Ela contou que no domingo à noite ouviu um barulho vindo do quarto de Mary e subiu para ver o que era. Ela disse que a porta estava destrancada, então a abriu e viu o Sr. McGill com um revólver enquanto Mary gritava. Ela relatou ao júri que ficou muito assustada, desceu correndo as escadas e procurou um policial. A senhorita Laura Lane, dona do estabelecimento no número 100 da Cross Streets, confirmou o depoimento. Os doutores Adams e Sacrada foram as próximas testemunhas. Eles disseram no inquérito que realizaram uma autópsia e descobriram que a vítima havia sido baleada 11 vezes. Quando o Sr. McGill prestou depoimento, ele disse que tinha 27 anos e que a mulher que ele havia matado tinha 24. Ele admitiu ter esposa e filho em Columbus e disse que Mary Kelly causou a separação deles. Ele então relembrou os acontecimentos do dia e parecia profundamente abalado enquanto falava. Ele disse que amava Mary com todo o seu coração e depois de tê-la matado, a abraçou e beijou repetidas vezes. Ele acrescentou que na tarde de sábado, ela pediu 50 centavos que ele lhe deu, pois ela queria comprar algumas fitas porque tinha um encontro com um homem. Ele disse ao legista que sabia o que aquilo significava e que isso o fez se sentir muito mal. Após o inquérito, Charles McGill foi considerado culpado de homicídio doloso e enviado a julgamento. Os jornais acompanharam o caso de perto, publicando relatos detalhados do histórico do Sr. McGill. Eles encontraram sua esposa, descrevendo-a como arrumada e respeitável, e relataram que 2 irmãos dele foram presos em ocasiões diferentes. Detalhes claramente destinados a lançar uma sombra sobre a família. No dia 2 de janeiro de 1878, a mãe de Charles o visitou em sua cela, em um reencontro descrito como profundamente comovente. Testemunhas notaram o evidente desgaste que isso causou nela. Ao sair da prisão, ela estava abalada e disse aos repórteres que ficou chocada com o que o filho fez, mas admitiu que ele podia ser um pouco selvagem às vezes. Ela afirmou que ele nunca tinha mostrado sinais de violência. Enquanto aguardava julgamento, Charles ficou muito instável, reclamando de dores de cabeça e dizendo ver Mary à noite. Ele descreveu sonhos e visões em que caminhava com ela por lugares estranhos, cheios de pessoas vestidas de branco. Certa vez ele exibiu um lenço com sangue, dizendo que havia sido usado por ela. O julgamento finalmente começou em 19 de fevereiro de 1878, diante do juiz Macbeth. Charles foi defendido por C. Adams e W. M. Robinson, e a acusação foi representada por John C. Hutchins e 2 assistentes. A escolha de um júri de 12 homens levou quase 3 dias. Quando o julgamento começou, embora antes tenha admitido matar Mary, Charles declarou-se inocente por motivo de insanidade. A defesa apresentou provas de sonambulismo e de que ele sofreu golpes na cabeça na infância. Eles disseram que ele ia com a família à igreja aos domingos e às vezes adormecia durante o culto e começava a andar enquanto dormia. Foram apresentadas testemunhas, algumas conheciam Charles desde a infância e todas confirmaram seu sonambulismo. A defesa também apresentou testemunhas que viram Charles ser espancado por 2 policiais em agosto de 1877 e foi alegado que essa surra afetou seriamente seu cérebro e seu estado mental. Para apoiar a alegação de insanidade, a defesa chamou o Dr. E. H. Peck, que visitou o Sr. McGill várias vezes enquanto ele estava na prisão e observou de perto seu comportamento e conduta. O doutor afirmou que, em todas as vezes, o comportamento de Charles lhe pareceu um tanto peculiar e não condizia totalmente com o de um homem racional.
No entanto, quando o Dr. Peck foi questionado diretamente se, em sua opinião profissional, ele acreditava que o Sr. McGill era insano, a promotoria imediatamente contestou e o juiz aceitou a objeção, recusando-se a permitir que a pergunta fosse respondida diante do júri. A defesa também afirmou que Charles não tinha originalmente a intenção de matar Mary, mas sim de tirar a própria vida. Eles disseram que ele acreditava que, ao fazer isso, Mary de repente entenderia sua situação e se afastaria da vida que levava, uma vida que Charles considerava imoral. Após quase uma semana de depoimentos e argumentos, as testemunhas finais foram ouvidas. Os advogados de ambos os lados se dirigiram ao júri, revisando os fatos e defendendo suas interpretações das ações e do estado mental do Sr. McGill. O juiz então resumiu o caso, delineando cuidadosamente a lei conforme ela se aplicava. E quanto à questão da insanidade, o júri se retirou para deliberar e assim o fez por 6 horas, antes de retornar à sala do tribunal com um veredito de culpado de assassinato em primeiro grau. Após isso, o juiz McMath sentenciou Charles McGill à morte e marcou o dia 28 de junho de 1878 como a data em que a sentença deveria ser executada. Houve tentativas de anular o veredito e, após negativas iniciais, a Suprema Corte concedeu novo julgamento devido a uma questão técnica no primeiro. Mais uma vez, as evidências foram revisadas e, novamente, a defesa tentou sustentar a tese de insanidade. No entanto, o resultado não mudou. Charles foi novamente considerado culpado e condenado à morte. Com a execução se aproximando, aumentaram os pedidos de clemência. Uma delegação de Cleveland solicitou ao governador a comutação da pena para prisão perpétua. Mas no final, todos esses esforços fracassaram. Na quinta-feira, 13 de fevereiro de 1879, Charles R. McGill foi levado ao cadafalso. Suas últimas palavras foram: "Não cometam nenhum erro com essa corda." Ele foi então enforcado. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem quaisquer comentários ou sugestões que vocês tenham. E espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.